Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre carga elétrica. Quais são os tópicos que a gente vai abordar dentro desse assunto? Sistema elétrico, nós vamos falar um pouquinho de geração, transmissão e distribuição de energia, muito rapidamente. A parte de eletrostática, carga elétrica elementar. Esses três assuntos vão estar sendo abordados nessa aula. Então, essa figura mostra para a gente, desde a geração até chegar na nossa casa, a energia elétrica. Na geração, a gente tem aqui a usina hidroelétrica, que é a predominante aqui no Brasil. A gente tem muito mais usinas hidrelétricas do que outros tipos de usinas. Então, na usina eu tenho a geração de energia. Perto da usina eu tenho um transformador que vai elevar a tensão. A gente vai ver depois o que é a tensão. Aí eu tenho as torres de transmissão, que chega até uma estação transmissora. Aí eu tenho mais um trecho de linha. Eu posso também vir direto da usina até uma subestação de distribuição. Não necessariamente eu preciso ter essa subestação de transmissão aqui intermediária. E daqui sai onde a gente vê, dentro da cidade aqui, aqueles três fios lá em cima do poste, que é a rede de distribuição de energia. Que eu posso alimentar uma indústria através dessa tensão primária que a gente chama, ou alta tensão, indústria, um prédio grande, E eu tenho os transformadores que vão no poste, que são chamados de transformadores de distribuição, que abaixa a tensão até a tensão que chega na nossa casa, 127, 220. E aí eu tenho o postinho lá do padrão de entrada e a energia entrando dentro da casa do consumidor. Então, esse é o ciclo da energia, desde a geração até a chegada do consumo. Só para vocês terem uma ideia. Esse mapa aqui a gente obtém na internet, tem o link aqui do mapa, que é o Sistema Interligado Nacional, que é o site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Então, o que está representando aqui, todo colorido? São as linhas de transmissão. Essas linhas aqui, de transmissão, estão representadas aqui. Cada cor é uma tensão diferente que eu tenho da linha. Esse mapa ele é interativo na internet. Então, se você clicar em cima de qualquer trecho, ele vai te mostrar o nome da linha, a tensão da linha. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas o sistema elétrico do Brasil ele é interligado. Então, todas essas linhas aqui se conectam, são com tensões diferentes, então, entre elas eu tenho um transformador, que é para mudar a tensão, mas é tudo interligado. Então, eu posso estar produzindo uma energia aqui no Nordeste, e consumindo aqui no Sudeste, ou no Sul. Ou ao contrário, eu estou produzindo no Sul, lá em Itaipu, e consumindo aqui no Sudeste ou lá no Nordeste. Então, o sistema é todo interligado. Essa energia ela circula por todo o Brasil. Por isso que vocês já nem devem ter ouvido falar, ou se já ouviram falar, não sabem exatamente o que é o blackout. Então, quando eu tenho algum problema em alguma linha dessa, ou alguma fonte, alguma geração, as outras fontes, as outras usinas que estão interligadas, elas tentam suprir
a deficiência daquela geração que não está mais gerando, né? E aí, o que pode começar a acontecer? Né? Sobrecarregar as outras usinas, né? Aí, essa aqui ficou sobrecarregada, ela sai fora. E conforme vai saindo fora a geração, como é tudo interligado, né, os consumidores continuam consumindo. Então, por isso que começa a desligar tudo em cascata, né? Começa a sobrecarregar todo o sistema e começa a desligar tudo. Isso é o blackout, né? E depois, para religar, né, para conseguir ligar novamente, tem toda uma estratégia, né, definida por esse órgão, que é o Operador Nacional do Sistema, por onde começar a ligar, né, para que não tenha essa sobrecarga novamente. Então, esse é o sistema, né, interligado do Brasil de energia, né, são as linhas de transmissão conectadas. Tá? Eletrostática. Então, todos os corpos são constituídos de átomos. Né? Vocês já devem ter visto em ciências, quando viram lá essa disciplina lá no ensino básico, né? No ensino fundamental, e depois no ensino médio, né, também. Então, todos os corpos são constituídos de átomos. Tá? Aqui é o átomo. De que se compõe o átomo? Né? O núcleo dele, de prótons e elétrons. De prótons e nêutrons. Né? Então, os nêutrons não têm carga e os prótons são as cargas positivas. E em volta do núcleo tem os elétrons, né? Que estão girando em volta do núcleo com carga negativa. Tá? Os prótons, né? Como a gente já falou, são cargas positivas e os elétrons, cargas negativas. Tá? Dentro do átomo de qualquer substância, né? De qualquer corpo. Condutores elétricos, né, são materiais que possuem elétrons livres no seu interior. Então, quando eu falo de um condutor, por exemplo, né, cobre, eu tenho o núcleo e aí eu tenho, né, os elétrons em volta e lá na última camada eu tenho lá um elétron girando. Então, esse elétron é fácil dele se desprender desse átomo, né, e passar para outro átomo. E o que está do lado, o elétron que estava também na última camada passa para o outro, né? E assim por diante, né? A gente vai ver que é o que a gente chama de corrente elétrica, né? Mas, a princípio, os materiais isolantes, os materiais condutores, né? Eles têm elétrons livres na última camada. É um elétron muito fácil de se desprender do átomo, né? Os isolantes, né, eles não produzem corrente elétrica, né? Então eles não têm esse elétron, né, na última camada. Tá? Eles têm uma estrutura, por exemplo, a borracha, né, que é um material isolante. Ele tem toda uma estrutura, né, atômica que garante que não tem nenhum elétron aqui que vai escapar por algum lugar. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o átomo de hidrogênio, que são os vermelhinhos, e o átomo de carbono, né, que é o cinzinho aqui. Tá? Mas é todo estruturado, tá vendo? As ligações entre os átomos, né? Para quê? Para que nenhum elétron escape daqui. Tá? Então, ele é um material isolante. Ao contrário do material condutor, que a facilidade de se desprender esse átomo é fácil. Tá? Carga elétrica elementar, né? Qual que é a menor quantidade de carga elétrica que eu consigo ter? Né? É o elétron, que a gente chama de QE, né? Carga do elétron. Um corpo, só que o elétron tem carga negativa, né? Um corpo com um elétron, que é negativo, né? Tem carga elétrica Q, né, que a gente chama de carga elétrica, igual a 1 QE. Certo? Um corpo faltando um elétron, ele fica positivo, né? Porque ele estava neutro, eu tirei um elétron, ele ficou mais positivo, em algum lado ali.
tem como carga Q igual a 1 QP, tá? Que é o Q positivo, né? Se um corpo neutro retirarmos 6,25 vezes 10 a 18, é um número muito grande, né, de elétrons, dizemos que ele passa a ter uma carga de 1 Coulomb. Tá? Então, essa quantidade de elétrons equivale a 1 Coulomb, que é a unidade de carga elétrica, né? O que aqui, ó, carga elétrica é o que? Tá? Similarmente, em um corpo neutro que adicionarmos 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, como os elétrons são negativos, né? Ele passa a ter uma carga elétrica de menos 1 Coulomb. Tá? Então, o corpo que eu retiro, ele fica com mais 1 Coulomb. O corpo que eu adiciono elétrons, como ele é negativo, ele fica com menos 1 Coulomb. Tá? Então, carga de 1 elétron. Quanto que é a carga de 1 elétron? Né? A gente viu que 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons equivale a menos 1 Coulomb, certo? Menos 1 carga negativa Coulomb. Né? 1 elétron, quantos Coulombs será que tem? Né? Então, eu fazendo a regra de 3 aqui, ó, fica x vezes 6,25 vezes 10 a 18 é igual a menos 1. Tá? Então, tá aqui, ó, x igual a menos 1. Como o 6,25 vezes 10 a 18 estava multiplicando o x, ele passa dividindo do outro lado. Né? Então, fica menos 1 dividido por 6,25 vezes 10 a 18. Então, a carga de 1 elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Né? É a carga de 1 elétron. Se eu tiver 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, eu vou ter menos 1 Coulomb. Tá? E aí, as unidades secundárias, né? O milli, lembra do milli? O milli é 10 a menos 3. Então, se eu tenho 1 millicoulomb, eu vou ter 10 a menos 3 coulomb. Se eu tenho 1 microcoulomb, né? É o mi, letra grega, né? C, é 10 a menos 6 coulomb. 1 nanocoulomb, 10 a menos 9. E 1 picocoulomb, 10 a menos 12 coulombs. Né? Então, são as unidades secundárias. Algum dia vocês já devem ter visto. Né? O que é milli, o que é micro, o que é nano, o que é pico. Né? Então, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Tá? Vamos fazer um exemplozinho, né? Para a gente fazer um cálculo aí. Quantos elétrons devem ser retirados de um corpo neutro? Então, o corpo está neutro, né? Não tem nenhuma carga. Então, e eu estou retirando, então ele vai ficar positivo, né? Para que fique com 0,01 Coulomb, tá? Então, a gente sabe que 6,25 vezes 10 a 18 elétrons equivale a menos 1 Coulomb, tá? Se eu quiser 0,01 Coulomb, né, que é o que está pedindo o exercício, quantos elétrons, né, quantos elétrons eu preciso? Tá? Então, eu vou fazer a regra de 3 de novo, né? Então, fica x vezes menos 1, menos x, depois 6,25 vezes 10 a 18, vezes 0,01. Né? Eu vou achar um x de 6,25 vezes 10 a 16 elétrons. Tá? Menos, né? Porque eu multipliquei aqui x vezes menos 1. 0,01, né? Para quem não lembra, é 10 a menos 2. Como é potência de 10 aqui, né? Então fica 6,25, que é esse valor fixo.
uma potência de 10 a 18 multiplicado por uma potência 10 a menos 2, né? Você soma os expoentes. Então, 10, 18 menos 2 dá 16 elétrons. E o que significa esse menos, né, antes? É porque eu estou retirando, né? Então, devem ser retirados, né, que é esse sinal de negativo aqui, 6,25 vezes 10 a 16 elétrons, para que o corpo fique com 0,01 coulomb. Tá? Então, o conteúdo era esse, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.